Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então na aula de hoje a gente vai trabalhar um pouquinho os nossos esforços solicitantes. Então a gente vai ter aqueles esforços que são solicitantes e aqueles esforços que são resistentes. Então os esforços solicitantes são aqueles que atuam na nossa peça. Então é aquilo que está acontecendo de real na nossa peça. E os esforços resistentes é o quanto a nossa peça suporta. Então esses esforços vão se dividir em quatro principais, que é o esforço normal, o esforço cortante, momento fletor e torção. Então, basicamente todos os elementos, os materiais podem aparecer esse tipo de esforços na nossa estrutura. Então, o esforço normal para a gente ele é um esforço que ocorre na seção transversal da nossa peça. Então, a seção transversal aqui, ó, a partir de um eixo longitudinal na peça, a gente faz uma seção e essa seção que é formada aqui a gente chama de seção transversal. E o esforço normal ocorre para a gente de forma perpendicular a essa seção. Ó. Então, a gente gera aqui uma seção. Então, a gente fez aqui um retângulo, a seção aqui circular, e um esforço perpendicular aqui, ó, saindo da nossa peça. No caso, quando é saindo, é um esforço de tração, quando é entrando aqui na seção, é de compressão. Então, aqui um exemplo para vocês, ó. A gente vai ter barras e cabos. Então, aqui a gente tem uma área de seção aqui, ó, circular, com uma força aplicada perpendicularmente a essa seção. Aqui uma barra ou um cabo, algum cilindro nessa configuração aqui, no caso, puxando, um esforço de tração. A gente pode ter também os esforços normais de compressão. Então a gente tem a seção do nosso pilar aqui, ó, retangular, uma força perpendicular a essa área de seção, no caso que a gente chama de N, a gente pode chamar de P, que é para carga, e de N para esforço normal. Então, perpendicularmente aqui a essa área da seção, ocorrendo para a gente o esforço normal. Nesse caso aqui de compressão. Então, o esforço cortante. Então, é o esforço na seção transversal. Então, diferente do esforço normal, em que ele ocorre na mesma direção do sentido longitudinal, perpendicular à nossa área da seção, aqui não, ele ocorre de forma paralela, como se tivesse uma faca. O sentido da faca cortando aqui a nossa seção. E a gente chama esse cortante geralmente por um V. Então, esse aqui é um esforço que ocorre na nossa paralelo à seção. Então aqui um exemplo que pode acontecer, ó, a gente pode ter um parafuso aqui, duas chapas ligadas por um parafuso, está puxando de um lado, puxando de um outro, e ocorrer um corte bem nesse meio aqui, ó, devido a essa força puxando para um lado, essa força puxando para o outro, gerando esse corte aqui bem no meio. Esse corte então gera para a gente um V, que é um esforço cortante, então aqui, ó, paralelo à nossa seção do parafuso, o diâmetro do parafuso. A área com o diâmetro do parafuso. Também pode ocorrer aqui, ó, em vigas. Então tenho elementos aqui, ó, em que eu aplico uma carga para baixo, uma carga para cima, e nessa região aqui de encontro, ó, vai ocorrer um corte. E esse corte aqui vai gerar para a gente o nosso esforço cortante. Temos o nosso momento fletor, que aparece para a gente geralmente aí em vigas. Então ele ocorre num esforço transversal, no eixo longitudinal aqui da nossa peça, ó, e ocorre a curvatura desse nosso eixo longitudinal a partir de um carregamento aqui transversal. Então, ocorrendo o carregamento aqui da nossa peça, ó, a gente passa a ter essa curvatura, o nosso momento fletor. Então, aqui para vocês verem, ó, temos aqui um carregamento, ocorrendo aqui a curvatura da nossa peça. Então, percebam o que acontece. A parte de baixo, ela tende a ser tracionada, ocorre esse tipo de condição, e a parte de cima tende a ser comprimida. É como se a gente imaginasse aqui o nosso braço. Então, imagina um braço esticado. Na hora que eu coloco uma carga em cima desse braço esticado, que ele dobra, a parte do cotovelo aqui, ó, estica, então traciona, e a parte do cotovelo superior dobra. Então, ocorre a compressão. Beleza? Tanto para vigas, cabos e barras. Também pode ocorrer para a gente em pilares, em hastes. Então, aqui, ó, com uma carga correndo transversalmente ao longo do eixo longitudinal, ocorre essa curvatura aqui para a gente. Temos também aqui o nosso esforço de torção, então o esforço torsor. Então, a partir da nossa peça aqui, ela sofre uma rotação, que é o que a gente chama de torção, que é o giro do nosso eixo longitudinal. Então, imaginando aqui o eixo mais longo aqui, ó, quando eu giro esse eixo, ocorre para a gente o esforço de torção.
Então aqui para vocês verem, a barra aqui toda sem deformação nenhuma, vigas, eixos, cabos. A partir do momento que eu aplico uma rotação ao longo do eixo longitudinal, ocorre para a gente o esforço de torção. Então aqui para a gente fixar um pouquinho, a gente vai ter dois esforços normais, então a tração e a compressão. Temos o esforço cortante, onde eu puxo aqui as duas barras, eu tenho um esforço cortando aqui o nosso parafuso, um esforço cortante. O momento fletor, em que eu posso uma curvatura da nossa peça do eixo longitudinal a partir de uma carga transversal. E a torção, que é a rotação do nosso eixo longitudinal. Beleza, galera? Qualquer coisa, vocês podem também dar uma estudadinha no nosso material didático. Nossa referência aqui é o livro do Beer, Mecânica dos Materiais, um livro bem consagrado aí na literatura para resistência dos materiais, sistemas estruturais, bem bacana. Beleza? Qualquer dúvida aí, estou à disposição. Valeu, tchau, tchau.